Nesse vídeo vamos ver 10 fórmulas, ferramentas, funções que podem te ajudar muito no seu dia a dia para automatizar tarefas, sejam tarefas pessoais, tarefas profissionais e para diversas áreas diferentes. Aqui eu trouxe várias planilhas diferentes para que dessa forma a gente consiga aplicar cada uma dessas ferramentas e funcionalidades na prática e passo a passo. Então faz o seguinte, baixe essa planilha clicando no link da descrição, 100% gratuito, é só clicar e baixar, assim você consegue acompanhar o vídeo junto comigo. Então vamos lá, começando agora, aprender cada uma dessas 10 fórmulas, ferramentas, funções aqui do Excel. A primeira fórmula que vamos utilizar aqui no Excel é o PROC-V, uma excelente fórmula para nos ajudar a automatizar tarefas. E uma excelente maneira de fazer uma aplicação prática para esse PROC-V é começando com essa primeira planilha que eu deixei, base de vendas e base de produtos. Duas planilhas verdinhas aqui no rodapé. Como que esse PROC-V consegue nos ajudar? Ele consegue buscar informações de uma aba para outra, de um local para outro, de uma tabela para outra. Exemplo, aqui eu tenho o produto mouse sem fio. Porém, poderia ser para qualquer coisa, pessoal. Produto, nome de clientes. A partir do nome, busca o CPF da pessoa. A partir do CEP, busca o endereço. A partir do nome do produto, busca o custo do produto. Então, ele consegue fazer essas relações, buscar o que você procura. Por que eu preciso buscar o custo do produto nesse caso? Porque eu tenho o valor que foi vendido, valor de venda, tanto unitário quanto total. E se eu quiser calcular o lucro, quanto que eu tive de lucro? Eu preciso saber o custo, a compra, e comparar quanto que vendeu menos o quanto que eu paguei na compra. Assim eu sei o quanto que sobrou. Venda menos custo. Para isso, pessoal, a gente vai precisar aqui de 3 coluninhas, sendo custo unitário, custo total e o lucro bruto, que é a diferença desses custos. Deixa eu selecionar essas 3 colunas na divisão de uma com a outra, clique, segura, arrasto para a direita. Lembrando, vamos utilizar nesse caso a fórmula PROC-V. E como que o PROC-V se encaixa nesse caso? Ele vai, a partir do nome do produto que eu tenho, mouse sem fio, verificar esse produto. Aqui na aba base de produtos, ele vai encontrar esse produto que é o mouse sem fio, que está aqui embaixo. Ó. Quando ele encontrar esse produto mouse sem fio, ele vai retornar o custo unitário, que está na célula ao lado. Então, a partir do produto, a partir do nome, daquilo que a gente procura, o PROC-V retorna a correspondência que está sempre ao lado direito. Sim, o PROC-V só funciona pegando as informações aqui ao lado direito. Mas bom, vamos voltar aqui na base de vendas. E no custo unitário, eu vou clicar na primeira célula para poder retornar o custo de cada produto. Porque imagina só eu ter que ficar fazendo isso na mão, linha por linha. Eu vou demorar o dia inteiro para fazer isso. Então o PROC-V consegue me ajudar a fazer essa automatização de tarefas. Igual PROC-V. Sempre começa com o símbolo de igual no Excel para ele entender que você vai digitar uma fórmula. E o legal quando se digita o igual e começa a escrever qualquer coisa, P, R, ele já consegue retornar todas as fórmulas relacionadas a essa pesquisa que você fez. Ó. OCV, PROC-V. 2 cliques para selecionar, 1, 2. E o valor que eu estou procurando é, aqui à esquerda, o nome do produto, mouse sem fio. Selecionou o produto, primeira coisa, valor procurado, a gente vai apertar o ponto e vírgula para ir para o segundo argumento, que é chamado ponto e vírgula. Agora precisamos selecionar a matriz tabela. O que é isso? É onde o PROC-V vai buscar essas informações. E ele vai buscar essas informações aqui na base de produtos. Nesse caso, vamos utilizar quais colunas? Produto, custo unitário. Então, seleciona essas 2 colunas até o final. Por que eu não selecionei categoria? Porque a categoria não tem nada a ver com o assunto. Eu não quero a categoria. E outra, o PROC-V, ele precisa que você sempre selecione como a primeira coluna, a primeira coluna que você seleciona, tem que ser onde você tem aquilo que você está buscando. No caso, eu estou usando produtos, então tem que verificar os produtos. Então, sempre a primeira coluna. Ponto e vírgula. Agora vamos clicar aqui na barrinha de fórmulas, porque fica mais fácil continuar a fórmula. Índice da coluna, o que é isso? É a coluna que você quer retornar. Nesse caso, selecionamos quais colunas? Produto e custo unitário. Ou seja, o produto é a coluna número 1. Por quê? Porque foi a primeira coluna selecionada. E o custo unitário é a coluna 2. Por quê? Porque é a segunda. Então é uma sequência numérica mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Eu quero retornar a coluna 2, que é o custo unitário. Então eu coloco aqui o número 2, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata. O que é isso? Por que tem verdadeiro e falso? O falso é o que 99% das vezes eu utilizo. Sim, é o que eu sempre utilizo, basicamente. Correspondência exata. Quer dizer que, se eu procuro banana, é para retornar banana. Porém, se não achar, eu estou procurando banana, mas não tem banana, só tem mexerica. Então, tem a ver? O Excel acha que tem a ver, está próximo, então ele faz uma correspondência aproximada. Não achou banana, retorna mexerica.
Mas não é o caso, eu quero correspondência exata. Eu quero retornar exatamente o que eu procuro. Clico 2 vezes para selecionar, 1, 2, e dou Enter. Agora, pessoal, indo aqui à direita, eu consigo ver que retornou de forma correta. A partir do nome do produto, eu já consegui retornar aqui o custo unitário. Inclusive, posso até clicar nesse valor e colocar ele em dinheiro. E dessa forma, a gente conseguiu aprender como utilizar o PROC-V aqui no Excel. Porém, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, será que vai funcionar? Assim eu consigo copiar essa fórmula para todas as linhas. Deu uns erros aqui, hein? ND, erro, 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 erro. Sabe por que deu esse erro? Porque o PROC-V ele é inteligente. Porém, tem vezes que a inteligência não é tão inteligente assim. Vou te mostrar o que eu quero dizer. Quando você clica no primeiro PROC-V, abre ele, 1, 2. Você está vendo que ele está usando essa célula como referência. Porém, se você dá um ESC aí na sua planilha, para cancelar tudo, vem num PROC-V aqui embaixo, 1, 2, a referência dele está sendo essa célula aqui. Então, olha, ele saiu da célula que estava ali em cima para essa célula aqui de baixo. O PROC-V fez isso sozinho, não fui eu que falei para ele fazer isso. Ele mesmo fez por si só. Por quê? Porque as referências do PROC-V, e assim como de todas as fórmulas, as referências sempre são arrastadas para baixo de modo automático. Então, nesse caso, como eu selecionei aqui também essa base de produtos, se a fórmula desce, essa referência dos produtos também faz o quê? Desce. E quando ela desce, eu perco a referência dos produtos que estão aqui em cima, porque vai descendo tudo. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? No PROC-V, é sempre recomendado, pelo menos eu gosto de fazer, aqui onde você seleciona, ó, aquela tabela, aquela referência, você seleciona essas células, números e letras, e aperta no seu teclado a tecla F4. F4, porque assim o F4 vai adicionar o símbolo de cifrão para você, ou símbolo de dólar, que também é muito conhecido. Aí você dá um Enter. Esse símbolo de cifrão vai fazer com que a seleção que você fez fique travada. Não mexa, não desça, não suba, não vá para a direita nem para a esquerda. Agora, se a gente clicar, segurar e arrastar para baixo novamente, pronto, ó, já funcionou todos os valores para todo mundo. Não mexeu a referência, não deu erro. E assim já é possível calcular o custo total. Ele vai ser igual custo unitário vezes a quantidade. Enter. E o lucro vai ser igual o valor de venda menos o custo total. Enter. Seleciono essas duas células e arrasto para baixo. É isso aí, ó. Então, eu consegui calcular 3 colunas que não existiam. Custo unitário, custo total e lucro bruto. Soma. Soma é a próxima fórmula que vamos ver, porém, agora, de forma bem mais rápida e objetiva. A fórmula de soma consegue me ajudar a somar tudo que eu tenho. Nossa, professor, que novidade. Mas eu vou te apresentar uma solução bem interessante. Seleciona em qualquer planilha, tabela que você utilize, as primeiras linhas do cabeçalho. Quantas você achar que é necessário. Aí você clica com o botão direito do mouse e vem aqui no Inserir. O que o Excel vai fazer? Ele vai inserir linhas vazias para você no cabeçalho. Pronto. Basicamente, você deslocou a sua tabela para baixo. Mas por que eu falei para fazer isso? Porque agora conseguimos colocar somas, totais, resumos no cabeçalho, utilizando fórmulas como soma. Então, digamos que eu queira saber o valor total de venda de todos esses produtos aqui que eu tenho. Eu posso muito bem fazer aqui o total de venda, a soma total, venda total, faturamento total, e assim vai. Então, nesse caso, eu vou escrever total geral. Enter. E logo abaixo desse total geral, eu posso totalizar esses valores, fazendo igual uma soma, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, clica, segura e arrasta de todos esses valores que eu tenho aqui embaixo, até o final da minha planilha. Enter. Assim eu já consigo visualizar sempre aqui em cima no cabeçalho, ó, o total geral dessa minha planilha. Ah, mas e se você tiver mais linhas na sua planilha, professor, aumentar? Porque hoje, 1, 2, essa soma está usando até a linha 246. E se eu tiver mais linhas, mais informações? É só você trocar esse final, ó, você troca esse número. Digamos que eu queira somar até o número 1000. Então eu estou somando 1000 linhas. Enter. Assim já vai pegar os valores futuros também. Então dessa forma a gente conseguiu construir um cartãozinho, que inclusive eu posso colocar bordas, posso trocar aqui a cor do fundo para criar um layout bem interessante, colocar um verde com branco. E dessa forma vamos criando um cartãozinho personalizado que consegue nos mostrar o total geral, uma informação que temos na nossa planilha, utilizando apenas uma simples fórmula que é a fórmula de soma. Média. Média. Mais uma fórmula bem simples de se utilizar que faz o quê? Tira a média das coisas. Então, se você tem vários valores, se pegarmos aqui o preço unitário, eu queria saber qual que é a média dos valores que eu vendo, a média dos valores unitários.
Eu poderia muito bem utilizar estes valores de venda e etc. para tirar a média dos valores. Porque tem venda que foi feita por R$1.000, tem venda que foi feita por 300 e tem venda que foi de R$20.000. Olha a diferença de um valor com o outro. Mas tudo bem, e aí, qual que é a média desses valores? Qual que é o ticket médio? Eu posso resolver esse problema utilizando uma fórmula de média. Então, em qualquer lugar aqui em cima no cabeçalho, vamos selecionar, por exemplo, o total geral, e dessa forma copiamos e colamos ele aqui para o lado. Seleciona essa caixinha e então você pode usar no seu teclado o Ctrl+C e depois o Ctrl+V. Copia e cola aqui do lado. Só que ao invés de total geral, eu vou trocar para ticket médio. Enter. Vou dar um delete na fórmula de baixo e fazer igual média. Clica 2 vezes, 1, 2, e vou selecionar todas as vendas. Clique, segura e arrasto até o final. Agora é só apertar o Enter e pronto. Dessa forma já conseguimos aqui calcular o ticket médio. Então temos tanto o total geral de um lado e o ticket médio do outro. Assim eu sei que em todas essas vendas que acontecem, R$300, R$10.000, 5.000, a média é de 5.000 para cada venda. Então, até mesmo com fórmulas simples, como soma, média, conseguimos fazer automatizações muito interessantes que podem nos ajudar muito no dia a dia, como a criação desses cards que ficam no cabeçalho da nossa planilha e vão totalizando de forma automática todos os valores que vamos digitando na nossa planilha. Colocou valores novos, os balõezinhos que ficam ali em cima já vão sendo atualizados automaticamente. Assim como todas as outras fórmulas que fizemos, como por exemplo lucro bruto, custo total, etc. Fórmula C, SE. É uma excelente fórmula para nos ajudar a automatizar tarefas aqui no Excel. E dessa vez vamos com finanças e prazos. Porém, você também pode fazer essa aplicação da fórmula SEC para qualquer outro tipo de situação. Nesse caso, eu tenho esse controle de finanças com data do lançamento, descrição, tipo, se é uma despesa ou uma receita, categoria, valor, data de vencimento e data de pagamento. O problema aqui é o seguinte: eu precisaria saber o que está vencido e o que não está vencido. Mas como que eu resolvo esse problema? Porque se eu ficar linha por linha, eu vou demorar o dia inteiro para resolver essa situação, ver o que está vencido e o que não está. E para resolver, a gente vai usar a fórmula C. O legal é que eu já tenho data de pagamento. Então, se tem data de pagamento, é porque já foi pago, já está resolvido. Então, nesse caso, aqui o status. Tem data de pagamento? Beleza, ok, pago. Aqui também é pago, etc. Tudo está pago, onde tem data de pagamento. Porém, onde não tem, pode ser vencido ou em aberto. Depende. Pode ser tanto em vencido ou em aberto. Depende do quê? Depende da data. Se venceu lá atrás, 2025, nossa, venceu faz tempo, então está vencido. Porém, tem datas aqui um pouco mais recentes, que não necessariamente estão vencidas, olha. Tem aqui mês 7, mês 8, e assim vai. Então, como é que eu sei o que está vencido, o que não está, o que foi pago? Imagina ficar linha por linha fazendo essa conferência. Então, a melhor solução é utilizar a fórmula C para nos ajudar a automatizar essa tarefa. E aqui dentro do status é onde vamos fazer a fórmula SE, que vai nos ajudar a automatizar essa tarefa. Igual SE. Clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, e a primeira coisa que a fórmula C nos pede é o teste lógico. Esse teste lógico é o que vai verificar se está vencido, se está pago, se está em aberto e assim vai. Primeira coisa que eu queria fazer aqui. Teste lógico. Se a data do pagamento, olha que interessante, data do pagamento, for igual a vazio, igual, como assim a vazio? Abre e fecha aspas. Se for igual a nada, não tiver nada ali dentro. Então, ponto e vírgula, eu vou colocar que está, abre aspas, não pago, fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, caso exista sim uma data de pagamento, é para retornar o quê? Abre aspas, pago, fecho aspas, fecho parênteses. Dou Enter. Simples. Não tem data de pagamento? Não pago. Se tem, é pago. Se eu clicar no cantinho da célula, eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo, que vai funcionar. Onde tem data é igual a pago. Onde não tem, é não pago. Mas eu fiz aqui uma simplificação, até porque só tem 2 tipos de status, não pago e pago. Mas o ideal seria pago, em aberto e vencido. Precisaria verificar também o que está vencido, mas para que a gente possa verificar o que está vencido, primeiro eu preciso saber se está vencido. Mas espera aí, professor. Como que a gente verifica se algo está vencido? Preciso saber da data de hoje. Vou te dar um exemplo. Essa conta aqui, ela está vencida? Você vai me dizer se está ou não. Essa daqui, vamos pegar essa, por exemplo. Essa conta já venceu ou não?
Depende, pode ser que para mim sim já tenha vencido, pode ser que para você ainda não, ou vice-versa. Porque depende de quando você está assistindo esse vídeo. Depende de quando, aonde você está no tempo. Então, sabe o que é muito importante nessa situação? A data de hoje. Saber a data de hoje. Porque a data de hoje vai me dizer se já venceu uma coisa ou não. Como que você sabe se um boleto que você tem que pagar já venceu? Pela data de hoje. Você compara a data do seu hoje, qual é a data que você está e a data do boleto. E isso nos leva para mais uma fórmula. Hoje. Sim, fórmula hoje. Porque já pensou, todo dia que você for usar a planilha, você mesmo tem que ficar escrevendo de forma manual a data de hoje. Olha o trabalho. E se você esquece, vai bagunçar toda a sua planilha. Então não precisa ficar lembrando da data de hoje. Porque o próprio Excel tem uma fórmula chamada hoje, que consegue te ajudar a automatizar essa tarefa também. Te ajudar com a data de hoje, saber a data de hoje. Vou aqui em qualquer célula te mostrar como que funciona. Igual, hoje, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, e dá Enter. Simples. A fórmula de hoje funciona assim. Muito legal, muito simples. Então, 5/8 de 2026 é a data do meu hoje. É a data que eu estou, 5/8 de 2026. Só que o legal é que se eu fechar essa planilha e abrir de novo amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, sim, a data de hoje vai ficar atualizada para mim. Com a data de amanhã, de semana que vem, de ano que vem. Por quê? Porque ela sempre pega a data igual à data do meu computador. Então é conectado. E já que conseguimos saber a data de hoje, posso até escrever aqui em cima, hoje, Enter. E dessa forma vamos utilizar essa célula para poder saber se está vencido ou não cada uma dessas contas. Bom, deixa eu remover esse status que eu fiz, porque eu vou elaborar um pouquinho mais. Igual SE, 1, 2, teste lógico. Se a data do pagamento, digamos que seja maior que 0, pessoal. Ou seja, tem uma data ali dentro, certo? Maior que 0. É dia 1 de janeiro. É qualquer data que seja maior que 0. Se tem uma data ali dentro, então, abre aspas, tá pago. Fecha aspas. Esse é o primeiro status. Caso contrário, ponto e vírgula. Não tem nada ali dentro. É 0. Tá zerado, tá em vazio. Não tem informação. Ou seja, é maior do que 0? É. Por quê? Porque tem uma data, então tá pago. Mas e caso não seja? O que a gente tem que retornar? Tem que retornar 2 situações, vencido ou em aberto. Em aberto, se ainda não está vencido. E vencido se a data de hoje já passou. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? A fórmula C apenas me dá mais uma possibilidade, para eu escrever só mais uma coisinha. Mas ainda a gente precisa escrever 2 coisas. Então aqui eu vou colocar mais uma fórmula SE dentro. 1, 2, 1, 2, porque assim a gente consegue ter mais possibilidades. E o teste lógico que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Se essa data de hoje que eu tenho aqui, ó, essa data de hoje, ela for maior do que a data do vencimento, o que isso quer dizer? A data de hoje é maior do que o vencimento. Olha, nesse caso aqui é verdade, ó, aconteceu essa situação. Hoje é maior do que a data do vencimento. Então quer dizer que já venceu. Olha, porque o hoje já passou o vencimento. Então ele é maior, já passou. Então está vencido. Nessa situação, ponto e vírgula, abre aspas, vencido, fecha aspas. Caso não seja isso, ponto e vírgula, só pode ser o quê? Abre aspas, em aberto. Calma que eu vou explicar o porquê dessa lógica. Fecho aspas, fecho parênteses e fecho parênteses mais uma vez. Por que é 2 parênteses? Porque um para a primeira fórmula C e outro para a outra fórmula C. A fórmula C sempre, assim como qualquer fórmula no Excel, faz a leitura, ela funciona sempre da esquerda para a direita. Então a primeira coisa que está sendo verificado aqui, pessoal, é o pagamento ele é maior que 0? Olha, digamos que nesse exemplo, ó, o pagamento ele é maior do que 0? É, porque tem uma data ali dentro. Então, sim, é maior que 0. Então, nessa situação, a gente já teria pago. Aqui iria retornar pago. Pronto, resolveu o problema, não ia calcular mais nada. Mas digamos que estamos nessa situação. Ó. Data do pagamento é maior que 0? Não, não é. Então, pulou essa etapa aqui e vai para a próxima. Agora, vou verificar. O K2, hoje, data de hoje, é maior do que a data do vencimento? Vamos ver, ó, 5/8 é maior que 15/7? É maior. Então, quer dizer que está vencido. Ó. Pronto, resolveu o problema. Parou por aqui, vencido. Ah, digamos que não é maior, é menor. Se pegarmos um exemplo de uma data bem no futuro, aí ele iria para a última opção, que é em aberto. E muito importante, lembra daquela história da seleção, subir, descer e essa célula aqui mudar de lugar? Pois é, só que a data de hoje não pode mudar de lugar. Porque a única célula onde eu tenho a data de hoje é essa célula vermelhinha, que é na coluna K. Então é muito importante selecionar essa célula K dentro da fórmula e também travar utilizando o F4. Enter.
Agora aqui no status, eu posso clicar, segurar e arrastar até o final da minha planilha e vamos ver se vai funcionar. Bom, tem em aberto, pago, aí tem aqui também vencido. Vamos verificar. Considerando, pessoal, que a data do meu hoje é 5/8/2026, aqui temos que essa linha foi paga. É isso, foi pago mesmo, eu já tenho a data aqui do pagamento. E aqui está falando que essa informação está vencida. Será que faz sentido? Faz. 31/7 já passou. Então venceu, esqueceu de pagar. E o legal é que se eu venho aqui e coloco qualquer data de pagamento, digamos que eu paguei hoje, 5/8/2026, Enter. O status já muda automaticamente para pago. Porém, digamos que a data do pagamento é só lá no futuro, dia 15/12/2026, Enter. Então ainda está em aberto. Por quê? Porque essa data ainda não chegou. Olha só a data do hoje. Legal, né? Então dessa forma a gente consegue perceber que a planilha ela é bem inteligente e utilizando a fórmula C você consegue automatizar muitas tarefas. O interessante da fórmula C é que você pode utilizar para diversas situações, como cálculo de notas escolares, verificação de manutenção de equipamentos, produção, logística, frete, RH, um monte de área diferente. Tabela dinâmica. Sim, na mesma aba vamos utilizar uma nova ferramenta, tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma excelente funcionalidade que consegue me ajudar a resumir informações. Agora que adicionamos esta nova coluna, vencido, pago, em aberto, e se eu te perguntasse qual o valor total que eu tenho para cada status? Olha, o valor total é fácil de fazer, é só somar toda a coluna do valor. Mas e se eu quero saber apenas o valor do vencido, o valor do pago, o valor do em aberto e etc. Fica mais complicado. Além disso, se eu quisesse saber o tanto que eu tenho de categoria, manutenção, impostos, reembolso, em valores, ou seja, total por categoria. Dessa forma, a tabela dinâmica consegue nos ajudar a resumir informações por categoria, por valor, por status, por datas, por mês, somar por meses, por anos e assim vai. Para isso, é só selecionar toda essa tabelinha que você tem e então, aqui em cima no inserir, você vem em tabela dinâmica. E simplesmente clica no OK. O Excel vai abrir para você uma planilha nova aqui no rodapé, onde à esquerda você já consegue ver a sua tabela dinâmica, porém no momento ela está vazia, não tem informação nenhuma. Você precisa vir aqui à direita para configurar e utilizar as colunas que você tem na sua tabela. Basicamente, clica, segura e arrasta numa informação que está ali em cima e solta aqui embaixo em um destes campos. E esses campos são chamados de filtros, linhas, colunas e valores. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar o valor, que é o total, pego, seguro e coloco ele nos valores, eu já consigo visualizar o valor total, porque o Excel vai totalizar para mim aqueles valores, ó, 796 mil. E se eu quisesse quebrar essa informação em status, por exemplo, eu posso voltar aqui à direita e dessa forma eu vou pegar o status, pego ele e coloco em linhas. Assim, cada linha vai se transformar no status. E agora eu já sei o valor total que eu tenho pro em aberto, pro pago, pro vencido e etc. Olha só como a tabela dinâmica é uma excelente ferramenta que consegue me ajudar. Só que eu queria ir um passinho além disso. No pago, ele está totalizando aqui 500 mil. Porém, tem um detalhe muito importante, pessoal. Dentro desse pago, a gente tem duas opções ainda. Tem o que é entrada e logo abaixo tem o que é saídas. Então esse 500 mil não é só de valor que entrou ou de valor que saiu. Não, está tudo misturado ali dentro. Entrada e saída. Olha que interessante. Se eu pegar agora as colunas e utilizar nelas o tipo, pego o tipo e solto dentro das colunas, eu consigo especificar o quanto que é despesa e o quanto que é receita. Ó, fica coluna por coluna. Assim eu sei que pago de despesa tem 239 mil e pago de receita tem 277. E se eu fizer a soma dos dois, ó, dá esse valor final, que é o total geral, que é essa última coluna. Mas o que entra e o que sai, um é positivo e um é negativo, certo? Então se você quiser ainda melhorar um pouco mais isso daqui, deixar de fato positivo e negativo, para que você consiga ver aqui o saldo, você pode mais uma vez aproveitar da fórmula C para te ajudar com essa especificação. Exemplo, despesa, eu vou usar valores negativos, porque quando somar tudo, vai um subtrai e o outro acrescenta. Assim a gente tem um saldo final. Receita é um valor positivo, etc, etc. Para fazer isso e ajustar a tabela dinâmica, eu poderia usar uma coluninha nova, coluna I, por exemplo, com o valor real. Enter. E com a ajuda da fórmula C, olha o que eu posso fazer. Igual SE, clica duas vezes, 1, 2, C. O tipo for igual, abre aspas, despesa,
fecho aspas, ponto e vírgula. Então, eu vou fazer o valor vezes menos 1, para ele ficar negativo. Caso contrário, eu considero apenas o valor. Enter. Pronto, agora sempre que eu tiver um valor de despesa, ele já fica negativo automaticamente. Agora eu clico no cantinho e arrasto até o final da minha planilha. Dá até para pegar estes valores aqui, ó, seleciona tudo até o final. Podemos copiar esses valores. Você pode vir aqui, ó, na página inicial, copiar, clica no valor e então, calma, não é para colar, porque senão você vai colar a fórmula. Você vai clicar no colar, 1, 2, 3, apenas valores. É isso aí, ó. Agora você consegue já ter um valor corrigido aqui. E quando você voltar na sua tabela dinâmica, aparentemente nada foi feito. Mas é só você clicar em dados, atualizar, atualizar tudo. Aí, ó, resolveu o problema. Assim você consegue ter a especificação perfeita. Despesa é negativo, receita é positivo e o total geral funciona como se fosse um saldo, fazendo a diferença de um com o outro. Assim a gente aprendeu também a usar tabela dinâmica de uma forma bem específica, junto com fórmulas que construímos ao longo da nossa planilha. Contar vazio é uma excelente fórmula aqui no Excel que poucas pessoas dão a devida atenção. Ela pode te ajudar muito, mais do que você imagina. É muito comum, quando baixamos um relatório do sistema, acontecer essa situação desagradável, de ter células faltando, informações comidas e até mesmo linhas inteiras vazias na planilha. É comum de acontecer. Mas e aí? Eu vou ter que ficar caçando linha a linha para entender e ver o que está vazio? Não, não precisa. O que eu gosto de fazer é, vamos aqui no cabeçalho novamente inserir algumas linhas vazias para ganhar um espacinho. E o que dá para fazer? Neste cabeçalho, vamos fazer uma contagem das linhas vazias. Assim conseguimos entender quantas linhas estão vazias dentro desse nosso relatório. Igual, é como se fosse uma auditoria e ver se está tudo certinho com essas informações. Conte vazios. Aqui, ó, contar vazios. 1, 2, clica e seleciona até o final. Depois que você selecionou todas as linhas, você pode dar um Enter. E pronto, aí você já vai descobrir que dentro dessa coluna você tem 11 linhas vazias. 11 células vazias. O legal é você pegar essa fórmula que você fez e arrastar ela para o lado, para você também fazer a verificação de todas as demais colunas que você tem. Então aqui você sabe, aqui nessa coluna tem 11, nessa tem 15, nessa tem 12. Só que olha só, o mínimo aparentemente são 8, aqui deu 8, ó. Então tem 8 linhas vazias mesmo. Assim você consegue fazer uma auditoria e bater o olho e já saber, opa, tem linha faltando nessa minha planilha. O ideal é que tudo aqui fique zeradinho, ou seja, sem linha vazia. Tudo zerado, não tem linha vazia. À medida que vai aumentando as linhas vazias, ó, delete, aumentou os buracos, os números aqui vão aumentando também. Então, dentro do meu entender, quanto menos números vazios, quanto mais perto de zero, melhor. O ideal é que fique zero. E agora, como é que você faz para remover? Já utilizamos o contar vazio para nos ajudar a identificar um problema, automatizar uma tarefa, que seria mostrar se tem buraco ou não na nossa planilha. Vimos que tem. E agora? Você pode clicar e selecionar toda essa planilha que você tem aqui pelo cabeçalho, até a última linha, e em página inicial você vem em classificar e filtrar, filtro, e dessa forma você pode, de coluna em coluna, ir fazendo as verificações de quais informações estão vazias. Vou te mostrar um exemplo. Vamos aqui em produto, pego, filtro, desmarco tudo, vou lá para o final, porque geralmente os vazios ficam ao final, e seleciono só o que é vazio e clico no OK. Pronto. Vai me mostrar, ó, nessa coluna tudo que está vazio. Se eu quiser, o que dá para fazer? Aqui pelo lado, onde tem esses números na cor azul, significam os números que foram as linhas filtradas. Posso clicar, selecionar até o final. Como não tem produto, já não sei o que foi vendido, o que foi comprado, o que entrou e o que saiu da movimentação do estoque. Então, seleciono tudo, botão direito, e então excluir linhas da tabela. Agora eu volto no filtro, limpar, e olha só, quando eu fiz aquela remoção das linhas, inclusive diminuiu os números das outras colunas, ó. Agora ficou pouquinha coisa faltando. Aí eu posso vir onde ainda está faltando, clicar aqui em selecionar, desmarcar tudo, selecionar só o que é vazio, e assim eu vou ver mais buracos que ficaram na planilha. Posso selecionar tudo, botão direito, excluir. Aí sim, pessoal, já foi zerando tudo, ficou só algo zerado aqui na categoria, que talvez dê para corrigir, né? Que não é tão grave assim. Mas enfim, dessa forma, aprendemos que o contar vazio pode ser muito interessante para te ajudar a verificar erros, buracos dentro da sua planilha. Ano, mês, segmentação de dados. São as últimas 3 fórmulas, ferramentas, que vamos ver aqui para completar as 10 ferramentas muito importantes que você precisa saber no Excel. Agora, eu já tenho essa tabelinha de movimentações de estoque,
que eu já consegui dar uma boa limpada nela, tá tudo zeradinho. Mas eu gostaria de organizar essas informações por ano e por mês. Uma maneira bem legal e bem simples de fazer isso é utilizando tabela dinâmica, porém, muitas vezes a tabela dinâmica acaba dando erro e não consegue, a partir da data, entender qual é o mês e qual é o ano, para extrair essas informações. Então aqui à direita, o que eu sempre gosto de fazer? Criar duas novas colunas, uma chamada mês e outra chamada ano. Mês vai calcular para você o mês de uma data. Então, se for janeiro, fica 01, se for fevereiro é 2, março 3, 4 e assim vai. Assim fica bem legal na tabela dinâmica de você poder visualizar apenas o que você precisa. Ah, eu quero ver apenas as informações do mês de março, apenas as informações do mês 5, apenas as informações do ano de 2027. Então, adicionando essas colunas de mês e ano, você também adiciona possibilidades de filtro dentro da sua segmentação de dados, dentro da tabela dinâmica. Bom, deixa eu remover esse mês que eu fiz de forma manual e vamos fazer uma fórmula mesmo, igual mês. Olha só, cuidado, coloca o acento, tá, pessoal? Se você não colocar o acento, você não consegue achar essa fórmula, não funciona. Tem que colocar o acento no E, mês. Basicamente, é uma fórmula que, a partir da data, te retorna o mês. Muito fácil de usar. 1, 2, muito fácil, porém muito útil, muito importante no dia a dia. Clica na data aqui na esquerda e dá um Enter. Agora o ano, posso fazer algo parecido. Igual, ano, clica 2 vezes, 1, 2, e seleciono o ano aqui à esquerda também. Enter. Pronto, consegui retornar tanto o mês e o ano referente àquela data que eu tenho lá à esquerda. Agora, se eu selecionar essas duas informações no cantinho da célula, arrastar para baixo, eu já consigo ter o mês e o ano para todas essas transações que eu tenho. Agora, quando eu for fazer uma tabela dinâmica, vamos lá selecionar tudo, até o final. Então, essas duas fórmulas, mês e ano, completaram a fórmula número 8 e a fórmula número 9. Agora, com a tabela dinâmica e a segmentação de dados, 10 ferramentas que a gente vai ver. Inserir, tabela dinâmica, ok. Digamos que eu queira agora fazer uma análise que seria produto, pego o produto, coloco ele dentro das linhas e, neste caso, vou pegar a quantidade e colocar dentro dos valores. Mas eu vou fazer uma segmentação. E nesse caso, eu queria visualizar por tipo de movimento e colocar nas colunas. Pronto. Assim eu consigo ter esse resuminho. Ó. Ajuste negativo, ajuste positivo, quanto que entrou, quanto que saiu. Além disso, eu vou remover esse total geral, porque eu não quero ficar com muita informação na tela. Botão direito, venho aqui no final, opções da tabela dinâmica, totais e filtros eu removo. Pronto. Ok. É isso aí. Agora eu consigo ver para cada produto a situação, quanto entrou, quanto saiu, quanto teve de ajuste. Mas isso daqui é a visão geral da minha planilha inteira. Digamos que eu queira ver apenas o mês específico, apenas o mês atual, apenas o mês passado, ou apenas o ano passado, esse ano, e etc. Como que a gente resolve esse problema? Utilizando segmentação de dados. E aí que vem a nossa 10ª ferramenta, segmentação de dados. Eu vou simplesmente clicar na minha tabela dinâmica para selecionar, e aqui em cima em análise de tabela dinâmica, eu clico em segmentação de dados. Em segmentação de dados, conseguimos usar, pessoal, aquelas duas coluninhas que adicionamos, ó, mês e ano. É só marcar elas e clicar no OK. O Excel vai criar para mim essas duas caixinhas, uma com o mês e outra com o ano. Se eu selecionar apenas o ano, o mês de mês 3, março, a tabela vai me mostrar apenas as informações do mês 3. Mês 4, mês 5, mês 6, mês 2. Olha que legal. Assim a gente consegue fazer um resumo, um filtro por mês de uma tabela dinâmica que a gente selecionou. Mas agora eu também queria filtrar por ano, porque vai que o mês 3, ó, ele corresponde tanto a 2025 e 2026. Então não faz sentido, eu quero ver só o ano específico daquele mês. Senão fica mostrando um monte de coisa. Eu vou clicar então apenas em 2026 e selecionar apenas o mês 3. Pronto, ó. Então aqui, ó. 2026, mês 3. Essa daqui é a situação que aconteceu. Esses são os produtos, isso é o ajuste negativo, isso é o que entrou e isso é o que saiu de cada produto. Então dessa forma a gente conseguiu fechar 10 ferramentas, 10 fórmulas muito importantes para se aprender no Excel, já agora para esse ano de 2026. Sim, o ano já está quase no final, mas ainda dá tempo de se aprender essas 10 fórmulas, ferramentas que são essenciais e que podem te ajudar muito no seu dia a dia. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo
isso você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.